minhas lindas! Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os utensílios básicos para se fazer um brownie. E aí você fica pensando, será que eu tenho tudo? Será que eu preciso comprar aquela ultra mega batedeira que eu vi lá? Será que eu vou precisar investir muito? O que será que eu preciso para começar a fazer um brownie? Eu vou dar o exemplo do meu início, né? Como eu comecei a produzir essa receita que eu tenho hoje de brownie. A minha receita é uma receita densa, uma receita pesada, né? E eu comecei a produzir com a minha própria batedeira. Eu tinha uma batedeira simples, que todo mundo tem em casa, ou se você não tem, aquela mais simplesinha, aquela mais que bate clara em neve e pronto, acabou. Eu tinha essa batedeira. E aí comecei a bater o meu brownie ali. Quando eu batia, tô batendo brownie, sentindo o cheiro de queimado, e a batedeira tá... tadinha, tava mais pra lá do que pra cá. Eu tava forçando muito o motor dela, por conta da massa ser pesada, ser mais densa. Então, não ia dar certo, eu ia acabar com a minha batedeira naquele momento. Eu resolvi parar e fazer tudo na mão. Quando eu resolvi fazer na mão, como é que eu comecei a fazer? Com a minha colher de pau. E, gente, colher de pau não pode entrar na cozinha, eu descobri isso depois, tá? Então, assim, claro, tá aí no início, conta com o que você tem aí, vambora, vamos fazer, como eu fiz. Mas hoje eu já não uso, ela tá aqui meramente para decorar a minha cozinha. Outro utensílio também que eu comprei, né, mas não precisa, é o fouet. Para massa de brownie, pelo menos para minha, tem outras massas mais líquidas, mais fluidas, então aí você consegue, né? Bater uma clara em neve, enfim, esse utensílio é para isso. Mas para o meu brownie não funciona. O que funciona para o meu brownie? Uma espátula de silicone. Ela é dura, você vai conseguindo mexer e conseguindo agregar todos os ingredientes com facilidade. Quer dizer, você ganha um pouquinho, né? Mas tudo bem. Outro utensílio também que é muito legal de eu estar comentando aqui com vocês é nossos medidores de xícara. Quando eu comecei medindo aqui uma xícara e meia. Mas aí eu vi que com o passar do tempo, eu podia estar errando na minha receita e estar vendendo um brownie mais doce, um brownie, sei lá, com mais chocolate, com menos chocolate, com mais farinha, mais seco. Por quê? Quando a gente mede a xícara, você pode medir, na verdade, você tem que medir ela retinha, tá? E aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui tem um diferencial aqui de nível, isso pode dar uma diferença. Então, o que eu fiz? Eu peguei a xícara, vi lá minha receita, é uma xícara, botei uma xícara do ingrediente e joguei aonde? Joguei na minha balança, que é um utensílio bem legal e bem importante de você ter na sua cozinha. Para o início, não tem problema, a gente joga o jogo com o que você tem em casa. A gente começa com o que você tem em casa, sem estresse, vai dar certo, acredite. Voltando aqui pra xícara, na verdade você tem que medir ela retinha, tá? Se você pega uma xícara de farinha de trigo e dá aquela montanha aqui, hoje você bota a montanha, amanhã você vai medir, ela tá com uma barriguinha aqui. Isso dá diferença. Quando você pega a xícara, bota aqui retinha e bota pra pesar, você viu lá, deu 200 gramas, deu 300 gramas. Isso é o que você vai... Aí você vai lá na sua receita, anota, 300 gramas de farinha de trigo. É isso que você vai usar todo dia. Por quê? Quando você faz uma receita e começa a vender os seus brownies, aquela receita tem que estar, ó, toda certinha. Então é importante você anotar, botei tantos quilos de massa, 1 quilo de massa naquela forma. É super importante você anotar tudo. Quanto mais detalhes você anotar, melhor ficará. Mais fácil. No início é lento, é difícil, é demorado, mas depois vai automático. Automático. Precisando outra pessoa, já tem ali tudo escrito. Outro utensílio também que eu uso muito com brownie é o meu cortador do brownie individual e a minha espátula. Então eu chego com a minha forma,
o brownie ainda morninho, marco todos, eu não forço até o final, eu só marco e vou lá com a minha espátula e vou cortando os meus brownies. Hoje em dia já tem uns cortadores, um rolinho que corta os brownies, mas eu ainda não vi esse produto ser pra mim ainda, pro meu brownie, entendeu? Eu ainda prefiro fazer desse jeito. A balança, como eu falei, a balança é super importante, super importante. E para a questão do bolo, ter uma bailarina, né? Você bota o bolo aqui em cima, ele fica mais alto, você consegue ver o bolo todo, consegue fazer a decoração. A bailarina é um item não muito caro, super acessível e bem importante quando você vai fazer bolo. Se você vai fazer brownie individual, não tem tanta importância, mas para o bolo tem. Quando a gente pensa em utensílios de cozinha, a gente não pode pensar também só nos utensílios. Vocês devem estar perguntando, pô, e minha cozinha, minha pia é grande, é pequena, né? Eu acho que, pô, no início é jogar com o que você tem. Eu não tinha uma bancada, eu tinha só minha pia, a minha cozinha não estava completa e comecei e bota na mesa do jantar, quando for jantar tira tudo, bota no sofá, volta depois. Então assim, no início, gente, tem que ter garra, tem que ter peito e vambora, vamos na marra, vamos que a gente vai conseguir. Então, por exemplo, o brownie, diferentemente do bem casado, né? O bem casado você pensa, é uma massa em que eu preciso das claras em neve, eu preciso delas em ponto firme. Na mão, eu não consigo, ou se conseguir vai demorar muito, vai cansar muito. Mais do que você ficar batendo uma massa de brownie na mão. Então, você precisa de uma batedeira. Já o brownie não, você pode misturar, porque o brownie não precisa ficar batendo a vida inteira. Ele pode mexer e você conseguir. Já a pizza, por exemplo, você tem que esticar a massa da pizza, você precisa de um espaço mínimo para esticar a massa da pizza, com rolo, com garrafa, enfim, com o que você tiver. Você vai ter que ter um espaço para abrir essa massa de pizza. O brownie, ele nos facilita porque ele tem só que você agregou os ingredientes, botou na forma, vai para assar. E assim, segue em frente. Então, agora vim aqui para minha bancada para vocês verem que ela é real, igual a sua. E eu trabalho aqui todos os dias, não é enorme, olha aqui o tamanho dela. E tô aqui com a minha batedeira, meus utensílios, que eu já falei. Lembrando que a colher de pau continua aqui, mas não é para usar, porque, enfim, tem bactéria, ela acumula bactéria, a limpeza dela é muito difícil e aí ela já foi proibida, tá bom? Então, querendo adquirir, silicone, tá? Tá aqui minha batedeira linda que eu tenho, que adquiri com minhas vendas. Foi minha primeira compra, foi minha batedeira, eu tenho muito orgulho dela. O que você precisa para o brownie, né, quando você tem condições, enfim, já vendeu e quer comprar alguma coisa, é uma batedeira planetária. A batedeira planetária, ela é diferente porque ela tem esse eixo central e quando você liga, você pode ver a espátula, ela pega toda a cuba, né, o bowl que tá com a massa, enfim, ela tem diversas velocidades, tá? Pro brownie a gente não precisa usar nem a terceira velocidade ali. E ela pega tudo, ela é diferente daquela outra batedeira. Os batedores, né, eles são menorzinhos, você tem que ficar manuseando ele, como eu já falei. Ele não tem a força, né, a potência para bater uma massa de brownie densa como essa que eu faço. Então, essa foi uma aquisição muito boa, muito bem-vinda para minha empresa. E aonde eu conheci? Lembra que eu falei que eu fui naquele workshop, naquela imersão daqueles 2 dias? Então, quando nós fazíamos o curso, aí tinha a hora do almoço, enfim. E sempre tinham confeiteiras trabalhando, mostrando algumas receitas, enfim. E ali meu olho brilhou para uma batedeira planetária, que eu não conhecia, não sabia nem o nome.
Tem diversas marcas. Essa é uma marca, mas tem Arno, Valita, enfim, tem várias outras marcas. O mais importante é ser planetária, por conta desse... de ter uma maior potência, de pegar todo o bowl. E meu olho também cresceu para um forno que tinha lá, maravilhoso. Enfim, eu falei, nossa, eu preciso da batedeira e do forno. E quando na verdade eu vi que eu não preciso, eu faço no meu forno convencional, normal, de casa. Eu ainda não comprei forno e não pretendo comprar durante bastante tempo, tá? Aqui também a gente tem, né, a balança que eu falei, as espátulas de silicone. Eu tenho essa baciazinha aqui que era de uma outra batedeira, essa antiguinha que eu quase queimei. Enfim, eu separo os ingredientes aqui. É super importante você separar os ingredientes antes de você jogar na sua batedeira. Verificar os ingredientes, né? Verificar todos os seus utensílios. Essa batedeira aqui ainda não me deu problema, mas você pode vir a ter, entendeu? Eu já tive um problema que foi... faltou luz. Faltou luz, eu tinha minha batedeira planetária. O que eu vou fazer? Bater na mão. Vamos lá. Entendeu? O mais importante é o quê? É você trabalhar com o que você tem. Se você não tem a planetária hoje, problema. Vamos batalhar para conseguir. Ok? Então, minhas lindas, eu quase esqueci de mostrar para vocês as nossas assadeiras, né? Que eu tenho a assadeira para o bolo e a assadeira para o brownie individual. Então, vamos lá. Vamos falar de cada uma delas. A nossa assadeira do bolo. Eu faço só bolo de brownie redondo, tá? Eu tenho 4 tamanhos de bolo. Esse aqui é o de 20 centímetros e é de fundo removível. Vamos lá. Não tenho assadeira para bolo com fundo removível, só tenho com fundo fixo. Então você vai ter que fazer o teste. Porque como eu não tinha aqui, eu só tinha essa, eu já tinha essa de fundo removível, eu fiz aqui e deu certo. Eu acredito que você vai ter, de repente, um problema, porque com fundo fixo, você vai assar o brownie, ele vai estar aqui. Ele não vai ser dessa altura, ele vai ser menor, né? A metade mais ou menos aqui da assadeira. E você vai ter que tirar o brownie daqui. Então você vai soltar a lateral, mas não vai ter como soltar o fundo, certo? E aí quando você virar, o brownie aqui nessa região central, ele fica mais mole. É bem provável que ele quebre. Então você vai ter um trabalhinho aí. Então assim, não tenho a forma de fundo removível. O que eu faço? Desisto? Não, você não vai desistir. Você vai pegar a sua assadeira normal, vai botar a massa aqui. Assou. Vamos supor, eu quero vender um bolo de 15 centímetros. Você vai fazer um disquinho de 15 centímetros num papel, num raio-x velho, numa folha de acetato, num papelão, alguma coisa que você seja limpa, que você nunca tenha usado para desenhar, nada disso, seja limpinho. Desenha ali um círculo de 15 centímetros, de 20 centímetros, bota aqui e você vai cortar. Tirou o seu brownie lá do forno, tá assada a massa, tá? Ainda tá morninha, não tá quente, fervendo, mas tá morninha. Você vem com o seu disquinho que você desenhou, chega aqui e dá uma leve marcadinha. Com o que, Adelaide? Você vai marcar, pode ser, com a pontinha da sua espátula. Com a pontinha, com essa pontinha aqui. Tudo você vai conseguir marcar o círculozinho no seu brownie. Depois você vai vir, com ele mais friozinho um pouco, você vai vir forçando e você consegue tirar o disco, tá? Com isso, você consegue vender um bolo de brownie sem aquela bordinha crocante aqui, mas continua sendo um bolo de brownie. Então, não fique pensando assim, eu não tenho, eu tenho que comprar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Não, não, não. Eu, por exemplo, vendo bolo de brownie no formato de coração e eu não tenho nenhuma forma de coração. Eu desenhei o coração como eu queria, num papel, fiz lá, assei meu brownie, botei lá o meu coraçãozinho, cortei delicadamente, tirei, super delicado, e deixei esfriando e depois montei meu bolo. Você pensa que eu desisti? Não desisti. Tem gente que pede bolo, eu queria bolo em formato de estrela. Eu falo, não, eu falo que eu consigo sim fazer um brownie no formato de estrela. Eu desenho uma estrela,
venho aqui, corto. Agora, lógico, Adelaide, ele é super delicado? Ele é super delicado, eu não vou mentir, ele é super delicado. Quanto mais trabalho você tiver no corte do seu brownie, ele é delicado, ele tem que ser valorizado. Então, tudo isso você tem que pensar e pesar, tá bom? Na hora de você escolher. Então, esses são 2 utensílios em que eu uso bastante, vocês podem ver aqui pelas marquinhas, que eu uso muito e super importante, tá bom? Mas, lembrando, se você não tiver essa forma de fundo removível, você consegue fazer com maçateira, tá? Você corta 2 discos e monta um bolo tranquilamente, tá bom? Então esse foi o vídeo, chegamos ao fim do vídeo sobre utensílios básicos da cozinha para o brownie, né, na verdade. Comentem aqui, deixem suas dúvidas, eu vou responder, pode ajudar outras pessoas, né, respondendo dúvidas de outras pessoas. Comentem, compartilhem. Se você tá no meu canal do Instagram, me segue lá no YouTube. Se você tá no YouTube, me segue lá no Instagram, se inscreve. E é isso. Um beijo!